que é família, daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias. Mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, mano. Você não sabia, então isto é notícia. Não brinques, não brinques, ok? Então, família, ainda estamos na campanha. Quanto mais você curtir, mais chance de prendermos a família José Eduardo Santos teremos. Então, curta bastante para nós prendermos a família do José Eduardo Santos e essa cúpula dele, esses bajuladores, ok? Então, curta bastante. E a família, como vocês estão a ver no título, é isso mesmo. Família de agente que Kim Ribeiro mandou matar mendiga para comer. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você. Desde o assassinato do meu esposo, Domingos Fonseca Misola Camisa, eu sobrevivo de pessoas de boa fé, para dar de comer os 3 filhos que tenho, porque o salário de 30 mil kwanzas que ganho não chega para cobrir as despesas de casa, disse recentemente ao jornal Hora H, Esther de Souza, com os olhos cheios de lágrimas. Escrivão José. Eu, sempre que estou deitada no colchão, oro para que o Misa, onde ele estiver, para enviar alguém que possa nos ajudar, pelo menos só meter a estudar as crianças. Só quero que as crianças não param de estudar, porque uma quer ser médica, a outra professora e o rapaz diz querer ser polícia, como o pai dele, afirmou Esther. Enquanto durava a entrevista, os filhos e a mãe não paravam de chorar do desaparecimento físico de Domingos Fonseca Misalac, funcionário dos serviços prisionais, por assassinato. Na ocasião, houve momentos em que interrompíamos a entrevista para acalmá-las, mas a desgraça e a vontade de viver tomava conta daquela família. Atualmente, a segunda mulher de Misa, Esther de Souza, vive num terreno baldio, onde a mesma construiu um quarto, para se acomodar com as crianças, porque segundo Esther, quando o seu esposo morreu viviam em casa de renda, no município de Viana. De acordo com as condições que a equipe de reportagem do Hora H constatou, a residência é de um quarto apenas, que é repartido com uma mesa de plástico, 4 cadeiras, um colchão exposto no chão, onde dormem mais de 5 pessoas e um fogão sobre blocos. Desde que ele morreu, a família só conhece sofrimento, atirou Esther em lágrimas. Disse não conhecer Kim Ribeiro, sabe apenas que é o autor do sofrimento dela e de seus filhos, porque quando começou o julgamento foi posta de parte, e a primeira mulher é que ficou em frente do processo, até ao desfecho deste episódio. Eu sofro muito. Quando o Misa morreu tínhamos este terreno, 10-15. Já tínhamos burgão e areia, mas pela demora roubaram tudo. Teve que me esfolar para poder comprar areia e construir este quarto onde estamos, explicou acrescentando que, para sobreviver, dá graças à irmã do primeiro esposo, que arranjou-lhe uma vaga numa empresa, como funcionária de limpeza. Fiz este favor porque o Misa também me ajudava a criar os meus primeiros filhos, lembrou. Os filhos de Misalac que, à data dos fatos tinham 6, 13 e 11 meses. Hoje estão com 15, 13 e 10 anos de idade. O que sei, da morte do meu marido, é que neste mesmo dia, levou o seu neto para o hospital e, quando regressava, o Joãozinho ligou para lhe apoiar, porque o carro dele, Joãozinho, estava avariado. Mas, infelizmente o Joãozinho já estava a ser perseguido pelos homens do Kim Ribeiro. Quando o Misalac apanhou o amigo, e estava a levar-lhe para o Zango Zero, o Misa deu conta que estavam a ser perseguidos por 2 viaturas. Os assassinos fizeram ultrapassagem e furaram os pneus do carro do meu marido. Cercaram os mesmos e depois ligaram para o Kim Ribeiro, a avisar que já tinham o Joãozinho em sua custódia, mas que estava acompanhado com o senhor. Aí, o Kim Ribeiro ordenou para regar todos. A família do Misa e o Ministério do Interior não me apoiam. A primeira mulher ficou com a casa e tudo o que ele tinha. Nunca vi nada desde que o meu marido morreu. Os meus filhos nunca receberam nada, disse.
Segundo a segunda esposa de Domingos Fonseca Misalac, que falou em exclusivo ao jornal Hora H, Misa estava na hora e local errado, quando os assassinos, ordenados por Kim Ribeiro, dispararam a queima-roupa contra um oficial da Polícia Nacional e o meu marido, que era funcionário dos serviços prisionais. E, neste dia eu estava a sair a carretar água, e depois dois dos amigos do Misa vieram ter comigo, mas tinham receio como me transmitir o recado, e depois um deles ganhou coragem e perguntaram-me: mãe, o tio Misa, quando foi trabalhar saiu com que roupa? Eu respondi que não me lembro, porque estes dias não está a vir em casa, porque estamos brigados. Aí, eles disseram: é preciso ter coragem, porque o teu marido está morto. Como recebeu a notícia da morte de Misa? Depois de receber a notícia da morte do Misa, perdi forças e comecei a chorar amargamente, e minutos depois, apareceu um amigo do meu marido e levou-me até ao Zango, onde o Domingos Misalac havia sido assassinado, pelos elementos contratados pelo ex-comandante de Luanda, Kim Ribeiro, mas, quando chegamos lá, o corpo e o carro já não estavam no local. Mas, quando chegamos, as pessoas que estavam nos arredores perguntaram-me se o teu marido é aquele que trabalha nos serviços prisionais. Eu disse que sim. Elas disseram que, depois de removerem o corpo, veio um caminhão que também levou o carro dele, até no comando municipal de Luanda. Aí regressei para casa e encontrei as crianças e os vizinhos a chorarem, frisou Esther de Souza à Hora H. E, as pessoas foram falando que o Misa estava a sair deixar a neta no hospital, e recebeu uma chamada do amigo Joãozinho, a pedir que lhe fosse ajudar, porque o pneu do carro dele havia furado. Aí o Misa foi ao encontro dele, e quando iam para o Zango Zero, o meu esposo olhou no retrovisor e viu que estavam a ser perseguidos. Logo informou ao amigo, que lhe pediu para não parar. Os assassinos, quando se aproximaram, mandaram parar o carro e de seguida furaram as rodas e atiraram a queima-roupa nos dois. Não acompanhei o julgamento dos assassinos do meu esposo, porque quando foi constituído o processo, disseram que só a primeira mulher é que tinha direito e, neste momento, os 3 filhos que tenho no seu registro, não levaram o nome do pai, porque até os familiares do Misa não me apoiam. Eu só quero que os meus filhos não param de estudar, suspirou Esther. Quando o meu marido morreu, as crianças ficaram 2 anos sem estudar, porque não tinha quem podia me ajudar, e depois fui pedir ajuda para pagar as propinas no colégio, onde o falecido havia-lhes matriculado e, no 3º ano fui pedir num dos tios, para poder inscrever as crianças e procurou-lhes matricular numa escola pública. Agora, a mais velha vai fazer 10 graus Celsius laço no próximo ano de 2020, não sei onde pedir ajuda, porque os 30.000 kz, 30.000 kwanzas, que ganho, não chega para nos sustentarmos, desabafou. Eu não quero que os meus filhos parem de estudar, por favor me ajudem. A mais velha diz que quer ser médica, a menor professora e o mais novo polícia, como o pai dele, clama a mulher que alega ser vítima de Kim Ribeiro. A empresa onde eu trabalhava, Olilimpa, quando foi à falência, apareceu 2 chefes de boa-fé, que falou com o diretor da instituição na qual prestávamos serviços, por poder contratar outra empresa. Assim, fui novamente enquadrada. A fonte que o Hora H vem citando, acrescentou que Esther descreve o parceiro como o homem que eu tinha, enquanto vivíamos. Não arranjava problemas com ninguém, até mesmo eu. Quando se complicávamos ele pegava e saía, para evitar barulho. Ele era conselheiro. Como ele trabalhava aqui em Viana, nos serviços prisionais e saía às 15 horas, quando forem 30, vás ouvir o carro aí fora. É ele, isso é o que mais me lembro. Caso se encontrares com Kim Ribeiro que mandou matar o seu marido Misa, o que lhe dirias? Não lhe diria absolutamente nada, porque até, ele já morreu, por mais que eu falar com ele, não vamos ter de volta o meu marido, e acredito que não poderia tocar neste assunto, para não abrir as feridas que nunca curaram. E tenho deixado nas mãos de Deus,
Tudo o que este assassino fez na família de Domingos Fonseca camisa lá camisa, e a mim mesma, disse Esther. Já passaram 10 anos, desde que o pai deles morreu. Eu tenho atravessado muitas lutas com estas crianças. Há momentos que não consigo dinheiro para trançar o cabelo das crianças, para irem à escola, nas festas da escola e até mesmo roupa, para irem se representar com traje africano. Pai, muitas vezes o que faz nós as mães, pensar os nossos maridos que já morreram, muitas vezes não é o amor, é o sofrimento. Eu só quero que os meus filhos sejam formados, para amanhã me ajudarem, afirmou a viúva Esther dos Santos, com os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. De recordar que o antigo comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional, comissário Joaquim Ribeiro, condenado a 22 anos de prisão maior, em 2013, pelo Supremo Tribunal Militar, por ter sido o autor moral do assassinato de 2 colegas seus, está em liberdade. Joaquim Vieira Ribeiro foi posto em liberdade condicional, após ter sido abrangido na lei de anistia, e por ter tido bom comportamento na penitenciária, segundo o porta-voz dos serviços penitenciários, Menezes Cassoma. A partir deste dia 23, o Joaquim Vieira Ribeiro fica em liberdade condicional, em função de uma decisão tomada pelo Tribunal Supremo, disse. O porta-voz esclareceu que, ao abrigo de uma anistia decretada em 2015, a pena de Kim Ribeiro foi reduzida em 1/4 da pena. Cumpridos os outros postulados, que são do cumprimento de metade da pena com boa conduta, beneficiou da liberdade condicional, esclareceu. O jurista Manuel Pinheiro descreveu a libertação como uma medida normal e sublinhou que nesta condição, Kim Ribeiro fica proibido de cometer qualquer crime, para que não seja reconduzido à cadeia com agravantes. Kim Ribeiro era acusado de ser o autor moral da morte de Domingos Francisco João, então oficial superior da polícia, destacado na divisão de Viana, e o seu amigo Domingos Fonseca Misolac. Constava da acusação que, em agosto de 2009, alguns réus foram à residência de Fernando Gomes Monteiro, então funcionário do PNA, de onde levaram uma mala com dinheiro. Posteriormente, parte do dinheiro foi dividido entre os efetivos que efetuaram a busca, e o então comandante Kim Ribeiro. O assunto veio a público, devido a uma denúncia de Domingos Francisco Joãozinho, então oficial superior da polícia destacado na divisão de Viana. De acordo com a acusação, Kim Ribeiro, apercebendo-se que Joãozinho sabia de tudo estava disposto a revelar a verdade, mandou-o matar. A outra vítima mortal, Domingos Misolac, foi morto, porque estava a dar boleia ao seu amigo Joãozinho. Então, família, o vídeo de hoje foi mais esse. Se você curtiu, então se inscreva já no canal, ativa o sino aqui, ó, ativa o sino, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo, porque isso aqui também é notícia, você não sabia, deve saber a partir de mim. Então, é notícia, ok? Então, é tu Mudieto, é tu Muele, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não ajuda.